Vamos lá, moçada? Dando continuidade aqui às nossas aulas de Química Geral, mais especificamente essa parte que envolve substâncias, fenômenos, misturas, né? Essa parte mais inicial, mais geral da Química. Então, continuando aqui, nós vamos ver aqui a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Tá? Esses são conceitos bem importantes para todo o estudo da Química. E é algo bem simples, né? Bem elementar. Acredito que os alunos todos já tenham estudado, né? Isso desde o nono ano do ensino fundamental, passando pelo primeiro ano. Então vamos reforçar isso aqui. Então, qual a diferença de substância simples para substância composta? Tá? Nós dizemos que uma substância é classificada como substância simples quando ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o gás hidrogênio, tá? Cuja fórmula dele é H2. Vejam que são dois átomos de hidrogênio, somente hidrogênio. Gás nitrogênio, somente nitrogênio. Gás oxigênio, são dois átomos do elemento oxigênio. E aí segue, temos aqui o gás cloro, temos aqui o fósforo branco, temos aqui o gás ozônio, né? São três átomos de oxigênio. Os metais, né? Os metais são representados por substâncias simples, ferro, ouro, prata, cobre, zinco, níquel, etc. Tá? O enxofre, aqui são 8 átomos de enxofre, mas vejam que é o mesmo elemento químico. Tá? Os gases nobres, nós dizemos que os gases nobres também são substâncias simples monoatômicas, né? O próprio átomo de hélio, ele já representa a substância simples hélio. O gás hélio, qual é a fórmula do gás hélio? He, o próprio símbolo do elemento já representa. Tá? Então, quando a substância for formada por um só elemento químico, nós dizemos que ela é uma substância simples. Tá? Quando a substância for formada por dois ou mais elementos químicos, aí nós estamos diante de uma substância composta. E aqui vai um aviso importante. Substância composta ou composto químico. Prestem bem atenção. Composto químico não é sinônimo de substância química, mas sim de substância composta. Tá? Então eu não posso dizer, por exemplo, e aí esses cuidados que eu alerto sempre, né? Eu não posso, por exemplo, dizer o gás oxigênio é um composto químico imprescindível para a vida, né, do ser humano. Não, está errado. Que o gás oxigênio é imprescindível para a vida do ser humano, ninguém tem dúvida. Nós precisamos respirar o tempo todo o gás oxigênio para nos manter vivos, né? Mas o gás oxigênio não é um composto químico. Ele não é uma substância composta. Perceberam? Eu chamei o oxigênio de composto químico. Está errado. Ele, na verdade, é uma substância simples. Tá? Então, o termo composto químico é sinônimo de substância composta e não de substância, de um modo geral. Então, a substância água é formada por dois elementos químicos. Tá? Aqui na molécula de água nós temos os elementos hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos o cloreto de sódio, também dois elementos químicos. O ácido sulfúrico, hidrogênio, enxofre, oxigênio, três elementos químicos. Três também aqui na molécula de glicose. Dois aqui na molécula do gás carbônico. Isso aqui é o etanol, álcool etílico, né? Que está tão na moda aí se falar de álcool, né? Do etanol. Tá? A fórmula dele aí vocês vão verificar que essa molécula é formada a partir dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio. Portanto, três elementos é um composto químico. Tá? Então, é uma substância composta. Eu aproveito aqui para mostrar também a diferença, que normalmente, às vezes a gente não liga para esses detalhezinhos, tá? Mas a diferença de elemento químico para átomo. Tá? Se eu te perguntar assim, ó, a molécula de água é formada por quantos elementos químicos? A resposta, 2. São os elementos hidrogênio e oxigênio. Tá? Agora, se eu te perguntar, a molécula de água é formada por quantos átomos? Aí a resposta é 3. Aqui são 3 átomos. 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Percebam a diferença aí entre a questão do elemento químico e do átomo. Tá? Então, nessa parte de Química Geral, mais especificamente desse início, nós temos a oportunidade de ficar esclarecendo, e aí nós alertamos para que o aluno também tenha esse cuidado, né, de estar sempre atento a esses termos: átomos, elementos químicos, íons, moléculas, composto, enfim, né, substância, material, elemento, enfim. Esses termos são termos que a gente tem que estar sempre atento. Tá? Outra coisa, aproveitando aqui a oportunidade, se vocês verem, bem aqui nós temos a molécula do gás oxigênio, né? O2 é o gás
oxigênio, tá? E bem aqui nós temos a molécula do gás ozônio. Isso aqui é o O3, é o gás oxigênio, tá? Gás oxigênio e gás ozônio são duas substâncias bem diferentes uma da outra, tá? O gás oxigênio é o gás que nós inalamos, o gás que nós precisamos respirar o tempo todo para nos manter vivos, tá? Enquanto que o ozônio, lá da camada de ozônio, lembra? Lá na troposfera forma lá uma camada que é importante, né, para filtrar excessos de radiação ultravioleta, aqui de radiação solares para o nosso, né, para que nós não tenhamos muitos problemas por conta dessas radiações. Em baixas altitudes, o ozônio é prejudicial para nós, ele é poluente. Então vejam, é um gás prejudicial quando inalado por nós aqui em baixas altitudes. Enquanto que o oxigênio é necessário, é um gás que nós precisamos inalá-lo o tempo todo, tá? Então percebam que são duas substâncias bem diferentes. Mas o que oxigênio, gás oxigênio e gás ozônio têm em comum? Ambos são formados pelo mesmo elemento químico, que é o elemento oxigênio, tá? Então, esse fenômeno que permite que o mesmo elemento químico forme substâncias simples diferentes, nós chamamos isso de alotropia. Eu estou colocando isso aqui nessa observaçãozinha, nessa nota, que eu chamei aqui de nota do professor, uma pequena observação, tá? Então, se eu tenho o mesmo elemento, no caso aqui o oxigênio, formando duas substâncias simples diferentes, nós chamamos isso de alotropia. E essas substâncias simples diferentes, formadas por um mesmo elemento químico, nós chamamos de formas alotrópicas daquele elemento. Formas alotrópicas ou variedades alotrópicas. Quais são as formas alotrópicas do elemento oxigênio? O2 e O3. Gás oxigênio e gás ozônio, tá? A diferença entre formas alotrópicas pode estar aqui, ó, no que a gente chama de índice ou atomicidade, como é o caso aqui do oxigênio. A molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio, enquanto que a molécula do ozônio é formada por 3. Então a diferença está nessa atomicidade ou índice, tá? Mas em muitos casos, a diferença entre formas alotrópicas está na estrutura cristalina, na forma como esses átomos se organizam, ou esses átomos, essas moléculas se organizam lá no espaço. A gente vai ver aqui algumas situações, tá? Então, a alotropia do oxigênio. Quais as formas alotrópicas do elemento oxigênio? O2 e O3, gás oxigênio e gás ozônio. Um outro elemento que tem alotropia e é importante, importantíssimo, eu diria, o carbono, tá? O carbono tem duas formas alotrópicas extremamente conhecidas nossas. Todos nós certamente conhecemos grafite. Carbono, grafite, essa pontinha de lápis aí que nós usamos, né, todos os dias e desde criança. E também todos nós conhecemos, nem que seja de foto, de vídeo ou de ouvir dizer, todos nós conhecemos o diamante, uma pedra preciosa, né, que quando numa qualidade superior é chamado de brilhante. Todos nós, né, mesmo quem nunca teve um diamante, quem nunca teve um brilhante, mas certamente conhece e sabe que grafite é bem diferente de diamante, tá? E o que grafite, a pontinha lá do lápis que nós escrevemos, e o diamante têm em comum? O elemento formador, tá? Grafite é formado somente por átomos de carbono. Diamante é formado somente por átomos de carbono, certo? Então eles são formas alotrópicas do elemento carbono. Vejam que eu escrevi aqui na frente a fórmula do carbono, do grafite, né, do carbono grafite, como sendo CN. C é o símbolo do carbono, perfeito, né? N é um índice indefinido, é um índice indeterminado. Quantos átomos de carbono nós temos numa molécula de grafite? Não é um valor definido. Não é um número X, um númerozinho definido, é um número genérico, N, por isso esse N. Tá? Depois nós vamos ver mais na frente, quando estudarmos ligações químicas, essas diferenças com mais detalhes. Mas a gente vai ver que tem diferença na hibridização do carbono e, portanto, na geometria desses átomos de carbono, nos tipos de ligações químicas. Por enquanto não vamos entrar nesses detalhes, mas logo voltaremos a isso, né, para discutir isso de outra forma. Tá? Além de grafite e diamante, que são duas formas alotrópicas muito conhecidas, nós também temos esse cabra aqui de nome bem feio, né? Que é o C60, que ganhou esse nome bem esquisitão aí, né? Buckminster Fullerene.
Tá? Isso porque o C60 ele tem, né, são 60 átomos de carbono, né, a molécula dele vai aparecer do lado, para vocês verem. São 60 átomos de carbono que são organizados de uma forma que lembra é a mesma estrutura de uma bola de futebol, é o que a gente chama de uma estrutura geodésia, né? São pentágonos e hexágonos se intercalando ali, dando aquela estrutura de uma bola. É exatamente essa estrutura do C60. Por isso, né, muitos vestibulares do Brasil já o chamaram de buckball, e alguns autores de livros de ensino médio também têm chamado assim. Alguns já chamaram de futeboleno, pela semelhança com a bola de futebol. Tá? Já teve vestibular de universidades brasileiras que colocou esse nome no português, buckbola, bola mesmo em português. Tá? E alguns têm chamado de fulereno, ou no plural, fulerenos, porque o C60 já é confirmado, foi o primeiro, né, que foi caracterizado, isso em 1996, inclusive o descobridor ganhou lá um prêmio Nobel, na época da química, tá? Mas recentemente a gente já sabe que existem vários fulerenos. Tem o C70, que já tem uma estrutura praticamente definida, nós temos outros que não têm uma estrutura bem definida, mas são chamados nanotubos. Mais recentemente, né, em 2010, também tivemos prêmio Nobel aí por conta disso, só que aí descobrindo os grafenos, tá? Depois a gente vai voltar a falar de grafeno, que grafeno nada mais são do que umas camadinhas de carbono grafite, mas em outro momento nós voltaremos para discutir isso com mais detalhe quando já tivermos estudado bem ligações químicas. Tá? Então, quais as formas alotrópicas do carbono? Grafite, diamante e esse C60. Futeboleno, né, Buckball ou Buckminster Fullerene. Esse nome, Buckminster Fullerene, veio em homenagem a um arquiteto que desenvolveu exatamente essa estrutura geodésia, né? O nome do cara é Buckminster Full. Daí que vem esse nome grandão e esquisitão aí, tá bom? E vejam também que o futeboleno, ele tem uma estrutura, né? São 60, uma estrutura definida, são 60 átomos de carbono, a fórmula molecular. Não é um número indefinido como no grafite ou no diamante. Rogério, qual seria a diferença, então, do grafite para o diamante em termos estrutural? Nós vamos ver isso mais na frente, mas eu posso dizer, tá? No grafite, nós temos lá no carbono uma hibridização sp2, portanto, ele tem uma geometria triangular, né? Trigonal plana. Enquanto que no diamante, a hibridização do carbono é sp3, estrutura já, então, de tetraedros. Então, a diferença entre as formas alotrópicas está nessa estrutura cristalina, tá? Então, falando de um modo bem geral, onde estão as diferenças entre formas alotrópicas? Ou na atomicidade, né, índice, aqui no caso do oxigênio, por exemplo, ou nessa estrutura cristalina. Tá bom? Dois outros elementos que têm alotropia e que são bem importantes, a gente sempre fala, são enxofre e fósforo. Quais as formas alotrópicas do enxofre? Nós temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Ambas as estruturas têm fórmula molecular S8. São 8 átomos de enxofre. E aí, Rogério, qual a diferença? A diferença está exatamente nessa estrutura cristalina. Inclusive, rômbico e monoclínico são ortorrômbico, né, também é chamado assim, ou monoclínico, são exatamente nomes de estruturas geométricas lá da geometria. Um tem estrutura ortorrômbica, outro tem estrutura monoclínica, por isso esses nomes. Tá? Há quem chame de enxofre alfa e enxofre beta. Tá? E quais as formas alotrópicas do elemento fósforo? Nós temos o fósforo branco, essa estruturinha P4, que está aparecendo aí. Tá? Temos o fósforo vermelho, que como se fossem, né, vocês estão vendo aí do ladinho, são vários P4N, P4 desses combinados, por isso o P4N. E também temos uma forma alotrópica do fósforo, que ela não é muito difundida, nem todos os autores citam, né? Mas é interessante falar aqui, que é o fósforo negro. É uma estruturinha parecida um pouco com a grafite, só que grafite é carbono. Esse fósforo negro, como o nome já sugere, é fósforo. Ok? Então, vamos retomar isso nos exercícios logo logo.